Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Atenção, torcedor palmeirense! O clima na academia de futebol está longe de ser tranquilo. De fora pode parecer que está tudo sob controle, mas quem circula pelos bastidores garante. O ambiente está tenso, e o derby contra o Corinthians virou mais do que uma simples disputa por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele virou o jogo da paz. Sim, a partida de hoje é decisiva não apenas pela classificação, mas pelo futuro imediato de Abel Ferreira no comando técnico e até pela estabilidade emocional do elenco. Fontes ligadas ao dia a dia do Palmeiras confirmam que a pressão tem crescido de forma silenciosa e preocupante. Abel Ferreira, embora blindado pela diretoria, sente o peso de um investimento milionário e de um desempenho ainda abaixo do esperado em jogos decisivos. E mais, o treinador sabe que um novo tropeço para o maior rival pode ser o estupim para uma crise que ninguém quer ver explodir no Allianz Parque. Nos bastidores, o que se comenta é que Abel Ferreira ainda tem respaldo da presidente Leila Pereira e dos principais dirigentes do clube, mas a paciência não é eterna. E os sinais dados recentemente mostram que até dentro da própria comissão técnica existe um clima de incerteza. A oferta de renovação até dezembro de 2027 está pronta, mas deu uma recuada com as constantes pressões de conselheiros do clube. O próprio Abel, antes das pressões, já deixou claro, se não ganhar títulos, ele mesmo pode abrir mão da continuidade. A declaração, dita com naturalidade pelo treinador, ecoou forte internamente, criando um cenário de tudo ou nada nesta fase do ano. A torcida, que sempre foi o grande termômetro do clube, está dividida. Parte apoia, outra parte critica. E a cobrança aumentou, especialmente após a derrota no jogo de ida, quando o Corinthians venceu por 1-0 em Itaquera. Com isso, o derby de hoje contra o Corinthians se tornou muito mais do que um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil. Ele pode ser o ponto final de um ciclo. Isso mesmo. Fontes ligadas à diretoria revelam que existe um acordo silencioso entre a presidente Leila Pereira e membros influentes do Conselho Deliberativo para uma possível saída de Abel Ferreira, caso o time seja eliminado. Nos corredores do clube, o que se comenta é que a direção, embora respeite Abel e valorize tudo o que foi conquistado nos últimos anos, não aceita mais a queda de rendimento em momentos decisivos. E mais, já existe uma insatisfação acumulada pela perda do Paulistão para o próprio Corinthians, pelo futebol pouco convincente mesmo com mais de 500 milhões de reais investidos em reforços e pelo risco iminente de sair de mais um torneio sem chegar ao menos às quartas de final. A avaliação é de que a sequência de títulos do passado deu uma blindagem temporária, mas que está se esgotando. O resultado do derby de hoje deve ser o divisor de águas. Um novo tropeço diante do maior rival, em pleno Allianz Parque, pode ser interpretado como o fim de um ciclo, e a troca no comando passaria a ser tratada como prioridade nos bastidores. Internamente, o elenco sente o peso do momento. Embora ainda exista respeito por Abel, alguns atletas estariam desconfortáveis com as constantes mudanças na escalação, com o sistema de rodízio e com a falta de uma identidade clara no time nesta temporada. Pessoas próximas ao vestiário afirmam que o clima ficou mais tenso após o primeiro jogo das oitavas, quando o Corinthians venceu por 1-0. O treinador, que sempre teve controle absoluto do grupo, hoje precisa lidar com um ambiente mais dividido. E isso pesa, ainda mais com a sombra de uma possível demissão rondando silenciosamente os bastidores. O que antes parecia impossível, imaginar Abel Ferreira fora do comando técnico, agora já é tratado como uma possibilidade real por parte da cúpula do clube, caso a classificação não venha. Mesmo com a proposta de renovação contratual até o fim de 2027 já pronta, Abel Ferreira sabe que ela só será assinada se os resultados vierem. Ele próprio já admitiu publicamente que sem títulos pode abrir mão do cargo. E essa declaração não foi bem recebida por parte do conselho. Muitos entenderam como uma antecipação de uma possível saída e viram nela um sinal de desgaste entre o técnico e a presidência. Leila Pereira, por sua vez, tem repetido que confia em Abel, mas já escutou de conselheiros próximos que a paciência da torcida está chegando ao limite. A gota d'água seria mais uma eliminação diante do maior rival. E nesse cenário, a decisão de demitir Abel Ferreira, por mais impopular que pareça, poderia ser vista como um gesto de força e resposta direta à pressão externa. Por fim, o que poucos sabem, mas que fontes internas confirmaram com exclusividade,
é que essa partida ganhou um peso ainda maior dentro do planejamento estratégico do clube. Uma eliminação precoce na Copa do Brasil mudaria toda a rota traçada para o segundo semestre. Inclusive, alguns reforços que estavam sendo negociados podem ser congelados dependendo do resultado de hoje. A diretoria entende que o clube precisa estar vivo em todas as competições para justificar novos investimentos. E há também a questão da permanência de Abel. Embora o contrato esteja pronto, o treinador colocou como condição essencial a conquista de pelo menos um título em 2025. Sem isso, ele próprio estaria disposto a sair. A última cláusula que falta para a renovação não é de dinheiro, não é de premiação, é de ambição. Abel quer vencer. E se não vencer, prefere encerrar o ciclo. Hoje, às 9h30 da noite, o Allianz Parque será palco de mais do que um jogo, será palco de uma possível virada de chave, ou de uma ruptura que pode marcar o fim de uma era. Próxima notícia. Atenção, torcedor palmeirense. Prepare-se porque o que você vai ouvir agora não apareceu em nenhuma coletiva, nem nos comunicados oficiais da CBF. São informações de bastidores que aconteceram longe dos holofotes, fora dos microfones e escondidas das câmeras, mas que estão diretamente ligadas ao clássico entre Palmeiras e Corinthians pelas oitavas de final. Ontem, revelamos aqui em primeira mão a pressão do Corinthians sobre a comissão de arbitragem da CBF para trocar o árbitro de vídeo escalado para o jogo. Uma movimentação pesada feita nos bastidores com telefonemas, reuniões fechadas e até envio de documentos formais pedindo mudanças na equipe de arbitragem do VAR. Hoje, menos de 24 horas depois dessa revelação, a bomba estoura do outro lado. Anderson Daronco, árbitro principal da partida, resolveu dar entrevista e acusou Palmeiras de estar pressionando nos bastidores. A fala do árbitro gerou revolta não só pela declaração em si, mas principalmente pelo momento e pelo silêncio conveniente em relação à pressão que o Corinthians fez. Essa sim confirmada, documentada e até já conhecida por parte da CBF. E agora, uma nova informação acaba de sair dos bastidores, e tem deixado dirigentes do Palmeiras completamente revoltados. O que circula nos corredores da CBF, longe dos olhos da imprensa, é que houve sim uma reunião de emergência com toda a equipe de arbitragem escalada para o clássico, incluindo Daronco, o VAR e representantes da comissão. Essa reunião teria acontecido nas primeiras horas do dia, longe das sedes oficiais e sem registro em ata. Nela, segundo fontes ligadas diretamente à arbitragem, foi discutida a repercussão das pressões externas, tanto do Palmeiras e principalmente do Corinthians. A grande surpresa é que mesmo com todos ali cientes da tentativa de interferência vinda do Parque São Jorge, Daronco teria sido orientado caso fosse a público a citar apenas o Palmeiras. Isso mesmo, o nome do Corinthians sequer foi mencionado em sua fala. E a pergunta que ecoa nos bastidores é, por que blindar um lado e expor o outro? O que está por trás dessa escolha de narrativa? É isso que iremos revelar agora com exclusividade. A primeira pista está no comportamento do presidente da comissão de arbitragem, que teria, segundo relatos, reforçado internamente a necessidade de preservar a imagem da arbitragem diante de ataques públicos. Mas, curiosamente, essa preservação passou a significar, na prática, esconder a pressão de um clube e jogar os holofotes sobre o outro. E aí entra um ponto delicado. Há quem diga, dentro da própria estrutura da CBF, que a blindagem ao Corinthians tem a ver com alianças antigas, relações políticas e acordos velados que ainda persistem dentro da entidade. Em outras palavras, a fala de Daronco não teria sido apenas uma escolha pessoal, mas o resultado direto de um alinhamento institucional, planejado para proteger o lado que está alinhado aos interesses da CBF. Dentro do Palmeiras, a reação foi imediata e intensa. Dirigentes que estavam quietos até aqui, tentando manter o foco no jogo, passaram a circular mensagens internas pedindo um posicionamento firme. Para muitos, o clube não pode aceitar ser alvo de insinuações públicas enquanto o rival, que de fato tentou interferir diretamente na escala da arbitragem, segue ileso e protegido. Há também um movimento nos bastidores para exigir que a CBF torne pública a ata, ou melhor, a ausência dessa reunião fora dos padrões. A intenção do Palmeiras é clara, forçar transparência. Se Daronco foi instruído a falar apenas do Palmeiras, isso precisa ser documentado e investigado. E mais do que isso, por que uma reunião tão importante aconteceu fora das dependências oficiais da entidade? Por que não houve registro? E por que a imprensa não foi sequer informada? Tudo isso levanta suspeitas sobre a lisura do processo e sobre a real isenção da arbitragem neste confronto decisivo.
Além disso, o histórico recente entre Daronco e o Palmeiras acende ainda mais alertas dentro da academia de futebol. Basta lembrar que em jogos anteriores, especialmente em partidas decisivas, o árbitro protagonizou lances polêmicos contra o Verdão. Seja na não marcação de pênaltis claros, em expulsões controversas ou em conduções duvidosas da partida, Daronco já virou alvo constante de críticas da torcida palmeirense. O receio de que o árbitro entre em campo condicionado, influenciado por pressões externas e por uma narrativa distorcida, é real, e esse receio não é só da torcida. Pessoas ligadas à diretoria e até ao departamento jurídico do clube já estão se mobilizando para registrar oficialmente todas essas movimentações, com o objetivo de preservar o direito do Palmeiras de disputar em igualdade de condições. O que está em jogo aqui vai muito além de um clássico. Trata-se da credibilidade e de respeito ao maior campeão do Brasil? Se trata da transparência das instituições que o regem e da confiança que os clubes precisam ter para entrar em campo. O torcedor pode até não ver os bastidores, mas sente na pele os reflexos de decisões tomadas às escondidas, sem clareza, sem justiça. Quando um árbitro vê pressão de um clube e faz vistas grossas sobre o outro, ele não está apenas sendo parcial. Ele está traçando uma linha divisória que favorece um lado e coloca o outro como vilão. E isso, em um jogo tão decisivo, é inadmissível. A torcida do Palmeiras tem todo o direito de se indignar, de cobrar respostas e de exigir respeito. Porque o que se viu nas últimas 48 horas do lado de lá não é esporte. É um jogo político perigoso e injusto. Por isso, a pergunta que fica é: até quando o Palmeiras será alvo desse tipo de narrativa? Até quando os bastidores vão funcionar como escudo para uns e arma contra outros? E mais, quem ganha com essa manipulação silenciosa da opinião pública? No fim das contas, o que deveria ser apenas futebol virou um campo minado de interesses, alianças e manobras sorrateiras. Mas aqui neste canal, a verdade não será abafada. Vamos continuar expondo cada detalhe, cada movimento, cada reunião escondida. Porque o torcedor merece saber o que está por trás dos escudos, dos microfones desligados e das câmeras apontadas para o lado errado. E agora que você sabe de tudo isso, torcedor, a pergunta que não quer calar é: até quando vamos aceitar esse tipo de manipulação nos bastidores? O Palmeiras está sendo exposto, acusado e colocado como vilão em uma história onde o outro lado, que comprovadamente tentou interferir na arbitragem, está sendo blindado e protegido. Essa seletividade escâncara que o jogo começa muito antes do apito inicial, e se a torcida não reagir, os bastidores continuarão decidindo o que acontece dentro de campo. Então comenta aqui embaixo: você acha que a arbitragem entra em campo realmente imparcial? Você confia no que é feito longe das câmeras? Sua opinião é essencial nesse momento. Compartilha esse vídeo com outros palmeirenses, espalha a informação e mostra que o torcedor do Verdão está atento, informado e não aceita mais ser feito de bobo. E se surgirem novas informações, você pode ter certeza, vamos trazer tudo aqui com exclusividade. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nada do que acontece nos bastidores do futebol. Porque aqui a verdade aparece, mesmo quando tentam esconder.